seja bem-vindo ao canal Neuroconexão. Férias, fim de ano, recesso. E aí, você também costuma dar férias para os seus pacientes? Você passa alguma orientação para eles nesse período em que muitas vezes as clínicas, os consultórios, as clínicas escolas entram em férias, recesso? Deixa aí embaixo nos comentários para mim o que você costuma fazer com os seus pacientes nesse período. Hoje nós vamos conversar um pouquinho o que a gente pode fazer, algumas sugestões do que eu costumo fazer nesse período aí. Nós sabemos que os pacientes com quaisquer alterações neurológicas, desde a criança até o idoso, tempo é vida. E nós não podemos deixar esses pacientes completamente desassistidos. É claro que nesse período de férias, de recesso, que às vezes a gente passa alguns dias, uma semana, 2 semanas, nós não... que ele vai ficar sem fisioterapia, nós podemos fazer muitas orientações. É claro que essas orientações não substituem o atendimento da fisioterapia, mas podem auxiliar e podem preparar para que o retorno ele não tenha tantas limitações assim, né? Que os nossos pacientes no retorno não sofram tantas perdas. É interessante nesse período priorizar, sobretudo, as atividades funcionais. Preparar um guia, uma espécie de manual de orientações com atividades que o paciente possa fazer sozinho ou assistido, auxiliado por algum familiar, algum cuidador. Geralmente, na última sessão, antes dessas férias, desse recesso, o que eu costumo fazer? Trazer um manualzinho preparado e prescrito individualmente para aquele paciente. Eu geralmente faço uma reavaliação e elaboro um manual de exercícios com figuras, com descrição, com número de repetições, cuidados gerais que esse paciente deve ter no exercício. E na última sessão, o que eu faço? Eu trabalho especificamente esses exercícios. Sobretudo, é claro que assim, depende muito do diagnóstico do paciente, do que foi visualizado na avaliação, mas os meus exercícios, as minhas condutas, as minhas orientações sempre são muito mais voltadas para o aspecto funcional, para priorizar, para estimular a independência funcional desse paciente. Aí, geralmente, na última sessão, eu leio esse manual com o paciente, eu trabalho exercício a exercício, corrijo, dou algumas dicas. Se o paciente ele tem alguma alteração cognitiva, ou mesmo que ele não tenha, mas ele é acompanhado por um familiar, um cuidador, eu também peço para o familiar, o cuidador entrar, ressalto a importância da realização desses exercícios e até sugiro para que os dois façam juntos, porque vai ser uma ótima estratégia de socializar, muitas vezes aumentar o vínculo. Quando é um paciente, uma criança, um bebezinho, as orientações são sempre passadas para a mãe e aí eu faço essa mãe, o pai, enfim, quem estiver acompanhando, assistindo a criança durante a sessão, acompanhar e realizar e eu vou corrigindo. Josi, mas e se meu paciente não fizer? É interessante desenvolver essa cultura de que ele também é responsável pelo tratamento dele. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, eu vou fazer minha parte, você faz a sua e juntos nós vamos atingir os nossos objetivos, as nossas metas. Mas isso não pode ser feito só no último dia do atendimento antes das férias. Isso tem que começar do dia da avaliação. E é muito interessante instituir essa cultura nos nossos pacientes. Ter eu costumo chamar com os meus pacientes essa tarefa de casa para o paciente ir na sessão, fazer os exercícios e depois levar alguma tarefinha para fazer em casa,
fazer e na próxima sessão retornar é muito importante, porque geralmente esse paciente passa 1, 2 vezes na semana com a gente, geralmente uma sessão dura em média aí 50 a 60 minutos, contra o resto do tempo que ele passa em casa. E muitas vezes a única atividade física que ele faz é a fisioterapia. Então nós precisamos cada vez mais instituir as orientações, não só nesse período de férias, de recesso, mas durante o ano todo. Então fica a sugestão para você, profissional, para você, futuro fisioterapeuta, colocar também nas suas práticas, nas suas condutas, esse item que nós chamamos muitas vezes de educação em saúde e que é muito importante, e que as orientações sejam um contínuo na sua atuação como fisioterapeuta. Pessoal, um feliz 2021 abençoado para vocês. Muito obrigado a todos aqueles que acompanham o canal Neuroconexão. Muito obrigada pela sua inscrição. Esse canal existe para agregar valor, para gerar conteúdo à sua formação profissional. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer. Um forte abraço e até o próximo!